Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje os detalhes da visita do governador Eduardo Leite à região do Alto Uruguai. No início da manhã, ele esteve em Barra do Rio Azul e durante a tarde no Hospital Santa Terezinha de Erechim e na ACIE. E também, entre outros destaques, o financiamento para contratados para garantir a produção agrícola deve superar os números de 64 milhões de reais. E a população em situação de rua aumentou durante a pandemia. Essas e outras notícias você acompanha agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Olá, muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Imagens de Erechim na sua tela, temperatura na casa dos 16 graus, tempo nublado. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo. E nós já começamos falando para você que uma pistola roubada de uma loja aqui de Erechim foi recuperada pela Brigada Militar em Passo Fundo. Ela estava juntamente com outras armas em um local conhecido por tráfico de drogas. Além disso, a operação também prendeu uma pessoa e apreendeu entorpecentes. Na tarde desta quarta-feira, policiais civis cumpriram um mandato de busca e apreensão no bairro São Luís Gonzaga, em Passo Fundo. Na ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, o suspeito teria ligação com uma facção criminosa e estaria aguardando armas de fogo e munições de drogas para traficantes da região. No cumprimento das buscas, foram apreendidos 2 tijolos de maconha pesando 900 gramas, uma carabina arsenal calibre 9mm, 2 carregadores longos artesanais, 83 munições calibre 22, uma carcaça de um revólver calibre 22, uma pistola Glock e um carregador de munições calibre 9mm. Esta roubada no último dia 13 de setembro de uma loja de armas em Erechim. E aqui em Erechim, um homem descumpriu uma prisão domiciliar e voltou para a prisão. Foi durante a noite desta quinta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar abordou um indivíduo em atitude suspeita na rua Alvar Isidro Koff, no bairro Atlântico. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o abordado estava em condição de prisão domiciliar. Diante do fato, o homem de 28 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Erechim para os procedimentos cabíveis. E agora vamos falar de uma notícia muito boa, né? Uma notícia bem legal. Olha, o cachorro adotado pela equipe da 11ª Delegacia de Polícia Regional aqui de Erechim, da Polícia Civil, recebeu uma casinha nova. E essa casinha foi feita por apenados do presídio de Erechim. Olha, o mascote da 11ª Delegacia de Polícia Regional aqui de Erechim, o Bidu, recebeu nessa quinta-feira a sua nova casinha. Ela foi feita por apenados do Presídio Estadual de Erechim. O trabalho está sendo realizado em parceria com a ONG SOS Animais. A foto da nova casinha do Bidu foi postada nas redes sociais pela delegada Diana Zanata, que agradeceu a direção do presídio através do administrador Clayton Becamp e a ONG SOS Animais através da Bruna Grando e do vereador Romildo. Abre aspas, ficou faceiro o nosso amiguinho, tão faceirinho que já marcou o território, escreveu a delegada. Muito boa essa iniciativa. Parabéns, primeiro, ao pessoal lá da Delegacia da Polícia Civil, né? Que mostrando aí que a adoção dos animais é muito importante, dos cãezinhos, né? Não deixar na rua aí, adotaram esse amiguinho. E mais importante ainda, o incentivar esse trabalho no presídio aí, né? Da fabricação de casinhas juntamente com essa ONG que pode ajudar muitas pessoas. O trabalho é melhor que eles fiquem lá fazendo casinha do cachorro do que ficar lá dentro da cela passando estelionato e usando droga e sabendo o que mais eles fazem lá dentro daquelas celas, né? Ou passeando naquele pátio do presídio. É melhor que estejam trabalhando. Então, uma excelente ideia essa, uma baita iniciativa da Polícia Civil, da ONG, de todos os envolvidos nessa história. Parabéns, tá bom?
Gente, agora eu quero falar para você que está me acompanhando que Erechim atingiu a marca de 130 doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. A vacinação aconteceu ontem. Com mais de 91% da população vacinada com a primeira dose e mais de 62% com a segunda aplicação, nesta quinta-feira, Erechim atingiu a marca de 130 mil doses de vacinas aplicadas. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Erechim, 77.118 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose, o que representa 91,57% do público vacinável. E 52.967 pessoas foram imunizadas com a segunda dose ou a dose do imunizante único, totalizando 62,88% do público vacinável. Já com a terceira dose de reforço, os números mostram que foram vacinadas até o momento 552 pessoas. Vamos falar agora da visita do governador Eduardo Leite. Durante todo o dia de ontem, ele esteve na região do Alto Uruguai Gaúcho. No início da manhã, ele visitou o município de Barra do Rio Azul, acompanhado de secretários e do vice-governador. O governador também inaugurou obras lá na região. Pela primeira vez em sua gestão, o governador Eduardo Leite esteve no Alto Uruguai Gaúcho. Com a presença de 100% dos municípios da região, a AMAL realizou nesta quinta-feira, no Centro de Eventos de Barra do Rio Azul, uma de suas mais simbólicas assembleias ordinárias ao reunir sob o mesmo teto o governador do estado, Eduardo Leite, o vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ao lado de secretários e deputados, a presença do governador marcou a assinatura do convênio para a pavimentação do trecho de estrada em Barra do Rio Azul. O convênio com o município prevê a pavimentação de 4,7 quilômetros com investimento de 5 milhões do estado e de R$550 mil da cidade. Essa etapa da obra concluirá o trecho até o limite com Aratiba. O segmento faz parte de via municipal de 17,7 quilômetros que liga a Barra, a Aratiba e a Erechim, e também o caminho para Itatiba do Sul. Conforme o presidente da AMAL e prefeito de Erechim, Paulo Polis, a presença da cúpula do Executivo Gaúcha e de parlamentares confirma a força da região e transforma o verbo esperar no substantivo esperança. Olha, acesso asfáltico é estratégico para o desenvolvimento. É um ato de ligação não só na parte terrestre, como dos povos, da economia, da educação, da saúde, do melhor qualidade de vida. E a nossa região, por décadas, não estava sendo olhado isso do Estado para a nossa região. Então, na minha opinião, é uma ferramenta de propulsão para o desenvolvimento integrado da região do Alto Uruguai. Em sua manifestação, o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, agradeceu a presença do governador em seu município e reforçou a importância das conquistas construídas graças à união dos prefeitos e comunidades. Barra do Rio Azul está em festa hoje, né? Recebeu o governo do estado, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo, secretários de estado, o diretor do DAIR, deputados estaduais que nos apoiaram aqui para a viabilização desse convênio, né? Onde nós começamos esse sonho lá em 2018, conseguimos realizar 4,2 quilômetros que vão ser inaugurados hoje e o governador vai assinar um novo convênio de 5 milhões para nós fazer mais 4,7 quilômetros e chegar até a divisa com o município de Aratiba. Então, Barra do Rio Azul, ano após ano, está dando o avanço para chegar na nossa tão sonhada RS 420, que a pavimentação traz desenvolvimento e progresso para o município. Nós pretendemos agora até o dia 6 de outubro, é a data para apresentação de emendas ao orçamento do Estado, que já está lá na Assembleia, fazermos uma emenda para colocarmos a complementação desse asfalto através de convênio com Aratiba e Erechim. E nomeou uma comissão para constituir novos critérios para que a União pudesse dar a segurança aos municípios. Então, se está parado quanto a isso, mas nós estamos tocando a obra com recursos próprios e que desejamos finalizá-la segundo o cronograma que nós recebemos da própria empresa, dessa possibilidade até março do ano que vem. Mas
Pelo que me falaram ontem, inclusive, a empresa falou que poderia até no final de janeiro nos entregar a obra. Eduardo Leite disse que estava presente ao ato para celebrar não só a pavimentação dos trechos, mas também para exaltar a construção do conjunto de ações que estariam colocando o Rio Grande do Sul em uma posição de olhar para frente com mais confiança, com capacidade de investimento e de superação dos próprios problemas. A gente celebra aqui o primeiro trecho, né, que é entregue através de um convênio feito pelo governo do estado e com o município de Barra do Rio Azul, que faz essa pavimentação com 3 milhões de reais aportados pelo governo do estado, 2,5 milhões foram no nosso governo, e também estamos celebrando o convênio para o próximo trecho, né, cerca de 5 quilômetros aí que serão pavimentados nesse próximo trecho, pavimentando toda a estrada no trecho de Barra do Rio Azul. Estamos discutindo com os municípios de Aratiba e também de Erechim para fazer também por convênio os trechos restantes. A gente tem uma boa perspectiva de poder avançar nessa mesma direção, o que dá o acesso ao município de Barra do Rio Azul até a 420, e sendo uma obra importante, porque depois em seguida a gente pode também fazer a extensão de Barra do Rio Azul também até Itatiba, por cerca de 6, 7 quilômetros. Então a gente tem obras que vão se viabilizando, aqui não apenas essa, outras tantas de recuperação de rodovias, de outros municípios com acesso asfáltico também, graças às reformas que a gente fez, que permitiram que o Estado reduzisse a despesa com a própria máquina e com as privatizações possamos ter recursos extra no orçamento para viabilizar investimentos como esse. Também vamos celebrar no Hospital Santa Terezinha em Erechim aportes de recursos que vão qualificar o atendimento do hospital também. A partir da assinatura, o município pode licitar e contratar uma empresa para executar os trabalhos. O DAIR fiscalizará a obra e repassará os valores. Hoje nós estamos aqui diante de um ato histórico, a região nunca recebeu tanto investimento quanto está recebendo agora, e hoje, aqui em Barra do Rio Azul, podemos fazer 2 atos. A entrega do asfaltamento já feito, que é o primeiro segmento aí de 5 quilômetros, uma obra muito bem feita, um asfalto de qualidade que vai proporcionar aí uma durabilidade grande e trazer segurança e conforto para a população. E também faremos a assinatura do novo convênio com Barra do Rio Azul, que vai possibilitar a pavimentação de mais um segmento, completando toda a área referente ao perímetro da cidade de Barra do Rio Azul, faltando apenas os trechos de Aratiba e Erechim para concluirmos essa pavimentação de 17 quilômetros e tirarmos Barra do Rio Azul do mapa dos municípios sem acesso asfáltico. Barra do Rio Azul foi um dos primeiros municípios contemplados no programa Avançar, que prevê investimentos de 1,3 bilhão de reais em obras da infraestrutura viária. Vivemos um momento importante no estado e hoje aqui na Barra do Rio Azul não é diferente, né? Com a inauguração dessa obra, a assinatura do convênio, enfim, é um momento importante. Nós temos aí um projeto denominado Projeto Avançar, que é exatamente o que está nos possibilitando fazer esses investimentos significativos em mobilidade, em infraestrutura logística, na saúde também. Hoje à tarde estaremos em Erechim, anunciando investimentos importantes, né, do Avançar na saúde. Já fizemos também esses anúncios do Avançar na cultura e nos próximos dias, aí, próximo período, deveremos estar fazendo na tecnologia, na educação, na segurança pública, que também é uma área que eu acabo acumulando com a vice-governadoria. Chegamos a esse momento porque, graças às reformas estruturais, administrativas feitas aí nos 2 primeiros anos, as privatizações, e aqui há de se reconhecer a importância da nossa Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais desta região, do Alto Uruguai, que estão na nossa base partidária, que possibilitaram que nós aqui estivéssemos no dia de hoje e concretizássemos esses avanços importantes. Antes de chegar ao salão de eventos do município, onde participou de reunião-almoço, o governador percorreu o trecho já pavimentado e a extensão que ainda será contemplada. O Rio Grande do Sul, que a gente assumiu lá em 2019, tinha ICMS aumentado, salários atrasados e não investia, não tinha capacidade de investimento, né? E a gente vai, graças às reformas, ao acolhimento na Assembleia Legislativa, né, essa decisão tomada de enfrentar os problemas do Estado, encaminhar um Estado que reduz as alíquotas de ICMS, mantém os pagamentos em dia e ainda abre espaço para investimentos.
durante o período da tarde, o governador Eduardo Leite visitou o Hospital Santa Terezinha e também a ACIE aqui em Erechim. Para o Hospital Santa Terezinha, ele assinou a liberação de 3,5 milhões de reais. A segunda parte da visita do governador à região do Alto Uruguai começou pouco depois das 3h30 da tarde, quando a comitiva chegou ao Hospital Santa Terezinha. Eduardo Leite foi recebido pelo diretor do hospital, Jackson Arpini, e antes do evento visitou algumas alas que já receberam melhorias e outras que estão sendo ampliadas. Leite também mostrou carisma e tirou fotos com pacientes e funcionários da instituição. O Hospital Santa Terezinha de Erechim receberá cerca de 3,5 milhões de reais para reformar e equipar a UTI adulta, que recebe pacientes de toda a região, além de ampliar cirurgias e atendimentos. Dinheiro do programa Avançar Saúde do Governo do Estado. Além disso, o hospital terá um acréscimo de R$ 722 mil por ano por meio do programa Assistir. Santa Terezinha se destaca no atendimento à população desta região. Tanto é que no programa Assistir, o governo do estado está garantindo aí mais R$ 700 mil anualmente para o custeio das atividades do Santa Terezinha naquilo que ele produz de atendimento à saúde. E além disso, garantimos aqui, assinamos então a disponibilização dos 3,5 milhões de reais do governo do estado para as obras de qualificação do complexo de UTIs do Hospital Santa Terezinha, o aumento do número de leitos de UTI, vamos dobrar o número de leitos de UTI aqui do Hospital Adulto e vamos implementar uma UTI pediátrica aqui no Hospital Santa Terezinha com esse plano de ação desenvolvido pelo hospital e que tem o apoio do governo do estado com recursos financeiros disponibilizados, garantindo mais saúde para a população de Erechim e de toda a região. Há muito tempo nós estamos tentando aproximar as distâncias do município com o estado e isso vem acontecendo. A presença do governador trouxe um anúncio do repasse de 3,5 milhões de reais para aquisição de equipamentos para o novo complexo de UTI. No planejamento estratégico da instituição, nós temos a intenção de dobrar a capacidade operacional, passando de 20 para 40 leitos. Nós vamos alterar de 10 leitos para 20 leitos a UTI adulto, nós vamos revitalizar a UTI neonatal e nós vamos implantar aqui na região uma UTI que nós não temos e que é uma demanda, que é a UTI pediátrica. Nesse sentido, nós estamos com recurso para a realização da obra, que deve começar em curto espaço de tempo. Logo após, a comitiva, que contou com o vice-governador, secretários e deputados, seguiram para a sede da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, a ACIE, onde o governador falou por cerca de 30 minutos para um público formado principalmente por empresários da região. É um momento histórico. O governador Eduardo Leite só teve aqui em Erechim, então na época, candidato ao governo do estado, onde a gente entregou várias demandas e de lá para cá não tivemos mais a presença dele aqui. Então um momento importante, onde o estado consegue, através do trabalho da equipe do governador Eduardo Leite, fazer uma série de mudanças necessárias para aliviar o estado, a máquina pública, e assim evoluirmos, né, para frente aí com a esperança de ter dias melhores aí para o empreendedor, para todos os segmentos econômicos da nossa sociedade. Eduardo Leite também assinou um aditivo do Fundo de Operações de Empresas do Estado do Rio Grande do Sul, o Fundupem, com a empresa Triel HT, e pousou para fotos ao lado de outros empresários que também serão beneficiados com o programa. Nós estamos aqui com o governador do estado, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa, vários deputados estaduais, deputado federal, quer dizer, importantíssimo. Acho que é um momento único, que pelo que eu recordo, eu acho que faz mais de 20 anos que nós tivemos tanta gente com tanto poder de decisão aqui em nossa cidade. Então isso para mim é fundamental. Muito bem, olha, no Jornal Bom Dia de hoje você acompanha na edição impressa e digital todas as informações em detalhes dessa visita. E olha, os financiamentos contratados para garantir a produção agrícola já superaram o número de 64 bilhões de reais. O objetivo é que essa seja mais uma safra recorde com aumento do valor. Esse produtor de soja do Mato Grosso do Sul diz que há 10 anos utiliza o crédito do Plano Safra para custeio. Para ele, o dinheiro garante a tranquilidade para produzir.
O crédito rural é bastante importante para a gente, porque a gente consegue pegar e fazer as compras de maneira antecipada e aproveitar os melhores preços à vista e pagar só depois que colhe a nossa produção. O crédito do Plano Safra pode ser usado em atividades florestais, aquícola, pesqueira e agropecuária. O número de contratos até agora está em mais de 240 mil para custeio, 220 mil para investimento, 3 mil para comercialização e 490 para industrialização. O Pronaf já fechou mais de 170 mil contratos. Produtores, cooperativas e agroindústrias já receberam mais de 64 bilhões de reais em financiamentos, uma alta de 36%, só nesses primeiros 2 meses de operações. Os produtores brasileiros continuam dando sinais de que caminhamos novamente para uma produção agrícola bastante satisfatória em 2022. E o ministro da Economia e presidentes do Congresso conversaram sobre o valor dos precatórios. Veja. Uma das saídas é reservar cerca de 40 bilhões de reais do orçamento para pagar os precatórios em 2022 e negociar o pagamento dos 50 bilhões restantes, que extrapolam o limite de gastos governamentais. Os precatórios são dívidas impostas à União por decisões judiciais. 3 conceitos que devem conciliar o cumprimento do pagamento dos precatórios, o teto de gastos públicos e o programa social de atendimento às pessoas. Não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução que, obviamente, o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide. Na Câmara, o presidente Arthur Lira criou nesta terça-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo, que propõe o parcelamento dos precatórios. Nós temos que encontrar uma saída palpável que nos dê a garantia de atender a todos e manter o Brasil no caminho tranquilo desenvolvimento e implantação dos seus programas que são essenciais. O Poder Executivo argumenta que só pode oferecer um reajuste em ações sociais no próximo ano se conseguir reduzir o valor desembolsado para o pagamento dos precatórios. O ministro Paulo Guedes disse estar confiante em aliar responsabilidade social e fiscal. Muito confiante no nosso Congresso, também no Supremo, de que nós vamos conseguir manter sempre esse duplo compromisso. De um lado, o compromisso social, a responsabilidade social. Durante esse tempo passado, foi a guerra da pandemia. Agora nós temos que justamente lançar uma camada de proteção, recursos para o Bolsa Família, aumentado justamente para minimizar o impacto que os resultados da guerra trouxeram. E a população em situação de rua aumentou durante o período da pandemia. Uma notícia muito triste. Veja. Todo dia, pessoas em busca de café da manhã lotam esse centro comunitário na região central de São Paulo. O local é gerido por uma igreja católica em parceria com a prefeitura. Com mais de 70 anos de idade, o padre Júlio Lancelotti frequenta o espaço diariamente. Hoje, esteve acompanhado de voluntários franciscanos e jovens judeus. Voluntariamente, como os outros, nós viemos aqui e ajudamos ele nesse amor ao próximo, ajudar a distribuir alimentação, mas também, como ele sempre diz, esse olhar no olho do outro e sentir-se próximo com o outro. A gente tinha exatamente 500 kits de higiene e falaram para trazer tudo, a gente trouxe tudo e foi maravilhoso ter essa experiência com o padre, com a comunidade aqui da Moca. O aumento da fome é visível, é uma situação desumana e essa desumanização dilacera as pessoas. E pessoas dilaceradas não amam. Em março do ano passado, 221 mil pessoas estavam em situação de rua no país, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Situação que piorou com a crise provocada pela pandemia. Além de ela estar crescendo, ela também está mudando de perfil nos últimos anos. E antes nós tínhamos como perfil predominante os homens de meia idade desacompanhados. Hoje nós vemos o crescimento de mulheres, famílias e crianças em situação de rua. Há 7 anos, o projeto SP Invisível atua para apoiar as pessoas que estão nas ruas de São Paulo. Um moletom bonitão. Obrigado. E também
uma máscara. O projeto também busca dar voz a essa população, contando suas histórias de vida. Como Renan, que por causa da pandemia perdeu o emprego e foi parar na rua. Ele conseguiu se reerguer, voltou a trabalhar como garçom e hoje mora em uma pensão. Se alguém abre oportunidade para alguém, você pode ter certeza. Pode ser os que viram as costas, mas pode ser outros que vão ajudar. A gente acredita muito que o cuidado das pessoas de forma individualizada transforma muito a realidade daquela pessoa. Uma situação que tem que ser olhada e mudada para que a gente consiga ter uma sociedade melhor e mais humanizada. Agora eu tenho um recado muito importante para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o nosso Bom Dia Notícias. Olha, a Solar Imóveis é um mobiliário de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis do centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só na Solar Imóveis você vê as melhores opções de imóveis para a sua casa, o seu escritório, porque não a sua nova indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, nós voltamos com mais informações aqui de Erechim. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. A Ataca Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroScience e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim. Voltamos o nosso intervalo do Bom Dia Notícias e agora com muito carinho e alegria eu recebo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o reitor do Seminário de Fátima aqui em Erechim, o padre Walter Girelli, um dos organizadores da romaria mais querida e mais importante, uma das romarias mais queridas e importantes, na verdade, aqui da região do Alto Uruguai, que é a romaria de Nossa Senhora de Fátima, em que os erechinenses participam muito e que volta a ser realizada por mais um ano aqui em Erechim, de uma forma muito
bonita e também mais segura durante esse período aí que ainda nós estamos de pandemia. Padre, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado e dá uma boa tarde também para toda a família, bom dia. Então um abraço muito carinhoso a cada um e a cada uma. Padre, a Romaria de Fátima acontece no dia 10, mas nós teremos aí uma novena que já antecede as festas desde o dia 1º? Exato. Uma das particularidades da nossa Romaria, que este ano, por sinal, será a Romaria número 70, a 70ª Romaria. Uma das particularidades é a Romaria sendo marcada por uma novena. E a nossa novena ela vai iniciar exatamente dia 1º de outubro, que é na sexta-feira da semana que vem, e vai até o sábado, dia 9. E depois no dia 10 é o grande dia da Romaria. Dentro daqueles moldes, como você dizia ainda no tempo de pandemia, temos que seguir os protocolos que nos vêm das autoridades. Por isso mesmo, vamos continuar com esta particularidade de termos as procissões motorizadas. Então lembramos carinhosamente a todos e a todas, a cada dia nós vamos divulgar sempre de onde ela partirá, mais ou menos dos moldes do ano passado, mas a procissão será motorizada. Então na chegada a bênção dos carros, dos motoristas e depois a sequência também da Santa Missa. Então de 1º a 9 a novena e no dia 10 a Romaria. Bom, padre, essa será a 70ª, eu acho que é assim, número 70, né? Número de edições dessa Romaria, e ela reforça sempre a importância do amor à comunidade, o amor de Fátima a todos, principalmente também aos animais. Por isso, haverá a bênção dos animais com a participação do seu querido amigo e parceiro Gato Belo, que é famoso nas redes sociais aí, Exatamente. Então, dia 4, que é na segunda-feira, que é dia de São Francisco, então nós teremos, como nos últimos anos, a bênção dos animais, durante todo o dia, iniciando aí pelas 8 horas da manhã. Então você que tem aí o seu gatinho de estimação, outro animal de estimação, cachorro e tal, você pode levar lá na esplanada do santuário, que nós teremos lá padres ou diáconos, enfim, pessoas para abençoar o seu animalzinho. Quiser levar também algum alimento do animal, coisa semelhante, nós com muito carinho vamos abençoar. Porque qual é a motivação? Bom, São Francisco é o padroeiro dos animais, é o patrono da natureza, e como você dizia, uma romaria, ela também vem carregada com esta mística toda, né, de renovar a nossa fé, renovar nossa esperança, renovar nossos sonhos, renovar a nossa espiritualidade, buscar a saúde física, mas também a saúde afetiva, emocional, nossa, dos seres humanos, mas de toda a criação, também da natureza e por extensão também dos animais. Padre, qual é a principal mensagem neste ano que essa Romaria especial vem trazer aqui para os devotos de Nossa Senhora? O grande acento que nós procuramos destacar durante a preparação, o planejamento da Romaria, é a dimensão da esperança. Nós estamos vivendo quase, completando já 2 anos desta pandemia, que foram tempos difíceis, de muita dor, de muita lágrima, de muito sofrimento, e praticamente nos levando a todos numa depressão meio que coletiva. Então nós como padres que atendemos muitas pessoas nesta dimensão, a gente percebia exatamente isto, né? A economia também passou por dificuldades, muitas famílias por dificuldades, então o grande tema será em torno da esperança. Nós queremos que esta Romaria seja um momento de reforçar, de animar a esperança das pessoas. Por isso nós temos como tema, com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança. Lembra Maria, lembra Jesus, lembra José, que ele é o padroeiro de nossa diocese. Estamos vivendo também o ano de São José. E dentro do 50º da diocese, a celebração de encerramento será no dia da Romaria. E tem também como lema, caminha conosco o Senhor. Então nessa nossa caminhada, na esperança, caminhando com José, com Maria, com Jesus, mas caminhando sempre na esperança. Romaria de Nossa Senhora de Fátima acontece no dia 10, com as novenas a partir do dia 1º. Eu queria, padre, mais uma vez, para quem está chegando agora, pedir que o senhor reforçasse o convite especial, que as pessoas venham participar, porque nós estamos vivendo um momento, padre, que já estamos... Eu torço que seja o final dessa pandemia com a ampliação da vacinação. Com isso, as pessoas, claro, utilizando máscaras, vai ter álcool e gel, né? Vão poder voltar a estarem reunidas nas celebrações com um distanciamento. Quem não puder estar nos assistindo em outros lugares do Brasil também vai ter uma transmissão online. Lá eu sei que a equipe do Santuário de Fátima é muito bem encarregada, lá o pessoal trabalha muito bem na transmissão, então vai poder acompanhar. Mas é importante que, se você estiver aqui em Erechim, venha participar das celebrações, que vai ser muito bonito, né, padre? Exato, sempre diante desse isolamento social, por isso nós privilegiamos 4 missas por dia.
A primeira missa será celebrada já às 6h30 da manhã, uma missa bastante rápida para quem quiser participar antes do trabalho. Depois nós temos missa às 14 horas, terço e missa, às 18 horas, terço e missa, e à noite às 20 horas a procissão, seguida depois da missa lá na esplanada. E nós insistimos nisso, como estamos ainda necessitados de ter muito cuidado, nós estamos motivando que você, que é devoto de Nossa Senhora, possa vir durante o dia. Se não puder ir numa missa, venha durante o dia fazer a sua oração, sua devoção, rezar o seu terço, levar a sua oferta, enfim, fazer a sua devoção religiosa. A esplanada está muito bonita e este ano aqui com a particularidade de termos lá junto ao monumento também os três videntes, Francisco, Jacinta e Lúcia. Então 4 missas e durante o dia o santuário ficará sempre aberto, sempre teremos padres para dar a bênção e para atender os fiéis, também quem quiser fazer a sua confissão. No interior do santuário o protocolo pede que possamos ocupar só 50% do espaço. Mas como você dizia, nós teremos álcool gel, para o pessoal ir de máscara e assim por diante. E no domingo nós teremos uma extensa programação religiosa, iniciando com a primeira missa às 6h30 da manhã, depois temos 8 horas também no santuário, às 8 horas na catedral, na sequência teremos aí a procissão, às 12h30 mais uma missa, às 14h30 a oração do terço com a bênção do Santíssimo e às 16h30 mais uma missa e às 18h30 o coroamento do dia da novena com a celebração da missa e bênção do Santíssimo. Então oração e momentos de oração é o que não vai faltar, que é a grande característica também da Romaria. Padre, e para nós encerrarmos, eu tenho que fazer esse pedido para o senhor aqui, porque as nossas ouvintes, aí, as pessoas que estão nos assistindo, os nossos espectadores gostam muito desse momento, pedir uma bênção aí, porque nós estamos precisando dessa fé, nós estamos precisando dessa bênção, nós saímos aí de um momento muito difícil, muito conturbado, turbulento, né, dessa pandemia, e agora queremos viver dias melhores e essa bênção que possa abrir aí, se o senhor puder dar nesse momento aos espectadores. Certo, e só talvez antes da bênção lembrar que na parte social da Romaria, desde o primeiro dia, que é na sexta-feira, nós teremos lá à disposição assado de leitão, cucas, bolacha, mondongo, esses produtos tradicionais. E no dia 3, que é no domingo, teremos churrasco de carne de gado, de suína, de frango e também linguiça campeira. É o grande churrasco do dia da Romaria. Leandro dizia desde o início da pandemia que não chega para nós, não basta a saúde física, a imunidade física. Nós precisamos dessa imunidade espiritual, dessa imunidade psicológica. No passar dos dias da pandemia, fomos sentindo quanto isso é importante. Então eu quero nesse momento, verdadeiramente e carinhosamente, invocar as melhores bênçãos de Deus. Nós estamos encerrando o mês de setembro, o mês também dos arcanjos, né? São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Quero convidá-lo, se possível, estenda a sua mão assim, e vamos invocar esta bênção sobre você que está nos acompanhando, sobre toda a sua família, por intercessão também do anjo da guarda de Nossa Senhora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Por intercessão do arcanjo São Miguel e de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, e toda a equipe aqui do Jornal Bom Dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus vos abençoe carinhosamente. Participe da Romaria de Nossa Senhora de Fátima aqui em Erechim, lembrando que todas as informações estão lá no site jornalbomdia.com.br para você. Obrigado mais uma vez, Padre. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência tem mais notícias aqui da nossa região. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta do nosso intervalo. Agora, meu amigo, minha amiga, você deve estar estranhando, né? Que nesse espaço eram os destaques da coluna Pente Fino. Pois bem, devido a uma alteração da nossa programação, a Pente Fino passa por uma reformulação. E você vai acompanhar mais programas com o Rodrigo Finardi. Mas a coluna você pode ver exclusivamente lá no site do Jornal Bom Dia, na versão impressa e na versão digital. Então, assine o Jornal Bom Dia, tá bom? Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Sem dúvida, a presença do governador aqui foi um dia histórico para a região. Marca uma virada, digamos assim, na política e na visibilidade da região Alto Uruguai. Momento em que foi liberado, então, recursos aí para infraestrutura, que é uma das grandes deficiências da região, saúde, outra grande deficiência, principalmente a questão das cirurgias, que foram afetadas também pela pandemia, né? Esse é um outro ponto. E alguns outros contratos, enfim, outras ações relacionadas aí a questões empresariais. A gente volta a ter, não é uma visita que vai mudar, o que muda realmente são esses recursos que a região vai receber, já está recebendo. Isso é o mais significativo. Ainda faltam investimentos para serem feitos aqui na nossa região. Mas, tendo-se em vista aquilo que vinha acontecendo há muito tempo, a região, o Alto Uruguai, pode-se dizer que é uma boa notícia. São boas notícias que afetam áreas estruturais, áreas importantes, áreas significativas que estão relacionadas aí à produção, a comércio, a saúde, bem-estar, enfim, ao desenvolvimento como um todo da nossa região. Um dia, pode-se dizer que foi um dia produtivo. Talvez um dos mais produtivos dos últimos anos. A gente sabe da importância que tem. A nossa região ela é muito importante em vários sentidos, desde da produção industrial, passando pela produção agrícola, comercial, enfim, por uma série de fatores. E, obviamente, que isso a gente deve continuar, a região vai continuar lutando pelos 4 restantes acessos asfálticos que ainda faltam, que faz toda a diferença quando a gente fala em desenvolvimento. A infraestrutura é, sem dúvida nenhuma, fundamental para a gente conseguir estruturar
e levar qualidade de vida para as pessoas, para as comunidades, assim como saúde, educação e outras áreas, trabalho e renda. Mas é importante que esse dia, sem dúvida, ficou marcado, dada a visita, e não só pela visita, por aquilo que foi feito, por reconhecer o que vem sendo feito e também por essas ações e obras que serão realizadas, que têm impacto, um grande impacto na estrutura da região. Isso que eu acho é o mais fundamental. São ações que efetivamente transformam a realidade, que é aquilo que a gente vem falando e solicitando há muito tempo. Ações estruturais que mexem com diretamente e efetivamente a estrutura e a condição de vida das pessoas. São essas ações que a gente precisa cada vez mais da política estadual, da política federal, e os municípios já vêm fazendo isso, mas precisamos ainda mais. E ontem foi um dia, sem dúvida, que marcou esse tipo de acontecimento. Um bom final de semana, e é isso aí. Chegou o momento dos destaques do Bom Dia impresso e digital de hoje. Bom, e agora nós vamos conferir os destaques do jornal Bom Dia impresso e digital, a edição desta sexta-feira, que já está aqui atrás e traz o destaque na nossa capa em relação àquilo que a Andressa estava falando. Sobre a visita do governador aqui na nossa região. Olha só, um dia de capital do estado no Alto Uruguai. Na página 2 você confere a coluna Pente Fino do Rodrigo Finardi. Na 3 falando de região, que o governador assina a obra e faz anúncios em Assembleia da AMAL. Na página 4 nós temos os artigos de opinião. Na 5 falando da região, olha só, Creral apresenta projeto da UHE Foz do Prata ao Poder Público de Nova Roma do Sul. Na página 6, nós temos outros destaques, o fato da foto, também mais artigos de opinião sobre futebol, religião e política. Na página 7, sobre o Santa Terezinha, o hospital, que o Estado viabiliza 3,5 milhões para a modernização da UTI adulta e também da construção da unidade pediátrica. Na página 8, nós temos mais informações sobre saúde. Erechim chega a 130 mil doses aplicadas. E também aqui em Erechim, o CRAS 3 do Presidente Vargas atende mais de 840 famílias por mês. Na página 9, falando de educação, voltando um pouquinho, nós temos destaques lá da URI. O curso de Arquitetura e Urbanismo implanta um escritório modelo em container aqui na cidade. Na página 10, agora sim, sobre equilíbrio, as energias, como elas podem afetar a nossa saúde mental e também física. Na página 11, já falando de região agora, fazer a diferença na vida das pessoas. E na página 12, nós temos mais informações também em relação a um dia especial lá no município de Entre Rios do Sul. Você confere os demais detalhes ali na matéria. Na página 13, então, em Getúlio Vargas, abre aspas, somos muito gratos por tudo que a Janete fez pelo nosso município, disse o prefeito. Na página 14, então, sobre o Colégio São José, que desenvolve ações durante o Setembro Amarelo. Depois você vai ver os classificados aqui do Jornal Bom Dia. E na página 19, falando também de educação, que um programa é lançado para oportunizar a formação em tecnologia de 1.000 jovens aqui do Rio Grande do Sul. Na página 20, então, e 21, você vai ver o caderno de variedades e depois falando de segurança lá em Passo Fundo. Pelo menos 8 armas roubadas em loja em Erechim foram recuperadas. Depois ali embaixo você tem a Semana Municipal de Trânsito e falando daí já de esporte, sobre o Brasileirão, que o Grêmio quer sair do Z4 na próxima rodada. E na contracapa, nós temos destaque sobre o futsal. Pirados, o UFC presente mais uma vez no campeonato municipal e também ali em relação ao futebol, a lei do mandante muda negociações para a transmissão de jogos.
Olha só, lembramos para você, essa edição já está nas bancas do Jornal Bom Dia, você pode ir lá adquirir o seu, ou também se você ainda não é assinante, você pode ligar aqui para nós no telefone 3520-8500 e saber mais detalhes de como você pode ficar melhor informado sobre tudo que está acontecendo aqui na nossa região. Vamos agora falar de esporte com Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa sexta para ti e para todos. Olha, sexta-feira está chegando e junto com ela o final de semana que deve ser de disputas importantes no Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal e também para o Ipiranga aqui de Erechim, além do Atlântico. Então fique ligado. Vamos começar pelo Grêmio, que pode sair aí da zona do rebaixamento depois de tanto tempo. O gremista tem essa esperança agora nessa rodada? Tem sim. A recordação, ela preciso trazer para o presente, porque o Grêmio dormiu, flertou com o Z4, com a zona de rebaixamento, durante a primeira rodada, todo o primeiro turno, e é bom lembrar que o Grêmio tem um jogo a menos, mas começa o retorno agora com a possibilidade de pela primeira vez ficar fora da zona de rebaixamento. Por isso eu já chamo atenção na tabela de classificação, porque o Grêmio, nesse momento, está na 18ª colocação, Leandro, com 22 pontos, tem 1 ponto a menos que o Juventude, que está na primeira posição ali para a saída do Z4, mas em caso de vitória, o Grêmio que está com 22, iria a 25 e dependeria só dele mesmo para conseguir sair do Z4 com os outros resultados da rodada que dão essa possibilidade. Agora, o Internacional chama atenção, está lá em 7º, eu tive que reduzir o tamanho da tabela, porque senão ia caber. O Internacional tem 29 pontos, tem um ponto a menos que o Corinthians. Tu vê que essa diferença é de 1 ponto apenas. E o Internacional, se vencer o seu jogo, pode também acessar essa zona de classificação a pré-Libertadores. É bom lembrar que essa zona aí é da pré-Libertadores. Mas tem toda aquela discussão com o Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo também, que em caso de serem campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, aumentaria essa vaga pelo Campeonato Brasileiro para ir para a Libertadores. Então nós podemos ter o Internacional com certeza indo para a Libertadores. É Sul-Americana também, visto a temporada que o Internacional fez de fracasso na Libertadores, de fracasso na Copa do Brasil, já seria uma grande coisa. Mas é claro que todo mundo pensa na Libertadores. É verdade. Tá aí, dupla Grenal, quando é que tem os jogos de Grêmio e Inter? Vamos lá, 2 jogos no domingo. No domingo joga Grêmio e Atlético Paranaense, na capital do Paraná, Arena da Baixada, e o Inter jogando contra o Bahia, também na capital, só que em Porto Alegre. Eu quero chamar a atenção para 2 assuntos, 2 notícias em relação à dupla Grenal. A primeira, Rodrigues renovou seu contrato até 2024, jogador até mesmo contestado pela própria imprensa, a torcida gosta dele. Por quê? Porque ele não tem aquela primazia técnica, ele não é um zagueiro técnico, porém é um zagueiro que vai com a raça, vai com a vontade de ter o perfil do time do Grêmio. E do lado do Internacional, a quinta-feira só se ouviu falar no nome do D'Alessandro. O presidente Alessandro Barcelos já expressou isso publicamente, que ele tem o desejo de que o D'Alessandro seja o coordenador técnico do Internacional. É possível que algumas informações que vazaram na imprensa, isso não é oficial, mas algumas especulações de que o D'Alessandro, se aposentar nesse ano, ele já tem 40 anos, indo para 41, se ele se aposentar no final dessa temporada, ele voltaria para o Internacional para ser coordenador técnico. Há ainda a possibilidade de ele tirar um período aí para descansar, ou também dele ser treinador, que é algo mais distante, apesar do interesse pessoal do D'Alessandro em ser treinador. Mas não agora, não para 2022. Então, realmente sim, há essa possibilidade. Há ainda quem comente do D'Alessandro assinar um contrato com o Internacional apenas para disputar o Gauchão e ter uma despedida, como não aconteceu da última vez que ele saiu do Internacional, ele vir como jogador só para entrar lá uns 5 minutos em algum jogo lá dentro do Beira-Rio, ser aplaudido e ter uma despedida digna. É o que tem se comentado. Fato é que se o D'Alessandro viesse na função de coordenador técnico, eu não tenho dúvida nenhuma que ia agregar muito para o Inter. Vamos falar do Ipiranga, porque o Ipiranga joga o último jogo dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro contra o São José de Porto Alegre no estádio Paço da Areia no fim de semana. É isso aí. O estádio Paço da Areia tem a grama sintética, todo mundo sabe disso, e é um jogo que vai ser difícil para o Ipiranga. Mas eu não quero te chamar a atenção a respeito disso.
porque o Ipiranga, independente disso ou não, já foi lá várias vezes e tem que jogar futebol. É difícil praticar o futebol lá? Sim, mas o Ipiranga tem que ir lá para fazer um bom jogo. A comissão técnica, no primeiro momento, tinha um objetivo que era macro, desde o início da temporada, antes mesmo do início do Campeonato Gaúcho, que era classificação. Conseguiu, com 3 rodadas de antecedência. Nas últimas 2 temporadas, o Ipiranga chegou ao quadrangular final, não era quadrangular final em 2019, era apenas 2 jogos contra o Confiança, que perdeu, todo mundo lembra, mas o Ipiranga se classificou em primeiro nos últimos 2 anos. E dessa vez o Ipiranga não vai se classificar em primeiro, porque o Novo Horizontino já está classificado em primeiro, tem 36 pontos, mas tem a condição de classificar em segundo. Agora, o que a comissão técnica entende? Vai lá para vencer em Porto Alegre, já saiu, embarcou em viagem nessa sexta-feira, mas o Ipiranga quer entrar com confiança no quadrangular final. E para isso, independente da segunda colocação ou não, seria interessante uma vitória para cima do São José, para começar com o pé direito esse quadrangular. O Ipiranga joga no sábado, às 17 horas, no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. Todos os jogos acontecem no mesmo horário. E imagino que lá pelas 6, 6 e meia, às 19 horas, o Ipiranga já vai ter tudo definido. Quem serão os seus adversários? Lembrando que um dos seus adversários sai desse mesmo grupo. Quem será o seu adversário, seus adversários no quadrangular final? Por isso, todas as atenções a partir desse final de semana acaba o recreio e começa então a decisão para o Ipiranga rumo ao acesso à Série B. Muito bem, vamos falar agora do Galo. O Atlântico também volta às quadras nesse final de semana? Isso aí, volta no sábado também, enfrenta a MF de Marau, no Francisco Forest, lá em Marau. Treina nessa sexta-feira, acho que vou dar um pulinho lá. Nessa sexta, no programa Virando o Jogo, trago atualizações, mas o Atlântico está vivendo um momento na temporada, no estadual, que é realmente admirável, não perdeu nenhum jogo. O Thiago Raup, eu conversei com ele das outras vezes, ele disse, nós queremos fazer história, e estão conseguindo. É um ataque que agora, com o retorno de público ao Caldeirão do Galo, começa a ganhar muita força. No jogo contra a AVF, o Atlântico empurrou a AVF quase que todo momento, quase que no primeiro tempo e no segundo também, para sua quadra de defesa, e os gols saem naturalmente. Nesse jogo contra Amaral, é bom lembrar, público também, mas daí com a torcida fazendo barulho contra o Atlântico. Vamos ver se daqui a pouco uma vitória para continuar nessa toada é o que todo mundo espera. Vamos torcer aí pelas nossas equipes aqui do Sul. Bom, às 5 da tarde no Virando o Jogo tem muito mais informações do esporte. Não perca, é ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Obrigado, Eric. Um bom fim de semana. Um abraço para ti, Leandro. Bom descanso e bom final de semana para todo mundo. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A sexta-feira será marcada com o tempo firme aqui na região, com algumas aberturas de sol ao longo do dia e pouca variação de nuvens. Durante a tarde esquenta, com temperaturas passando dos 20 graus e os ventos estarão moderados, em torno de 12 km por hora. Vamos ver como ficarão as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 20. A umidade do ar ficará em torno de 47% e não há previsão de chuva. Em Três Arroios, a mínima será de 13 graus e a máxima de 23. E lá em Ipiranga do Sul, a mínima será de 12 graus e a máxima de 21. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo, acompanhe ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taine do Carmo conversou com uma professora de Libras. Ela falou sobre a importância dessa linguagem para manter em sociedade aquelas pessoas que não escutam. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial das Línguas Gestuais. Estima-se que aproximadamente 72 milhões de pessoas, que há aproximadamente 72 milhões de pessoas surdas no mundo e que elas dispõem em sua comunicação de 300 diferentes signos linguísticos. Essa data, ela tem o objetivo de colocar a linguagem gestual no patamar das línguas faladas e também de promover
a aprendizagem e a identidade da comunidade surda na diversidade linguística e também cultural. Mas quem vai explicar melhor para nós em relação a esta língua é a intérprete e também tradutora de Libras aqui em Erechim, a Silvia Remos, que já está aqui comigo. Silvia, seja muito bem-vinda aqui no Jornal Bom Dia para conversar em relação a esse assunto tão importante aqui para a nossa comunidade. Obrigada, Thay. Agradeço o convite para participar aqui com vocês do programa. Silvia, e eu já vou começar lhe perguntando, na tua avaliação, qual que é a importância desse profissional, tanto o tradutor como o intérprete de Libras aqui na nossa sociedade? É fundamental, né? A acessibilidade para as pessoas surdas passa pelo intérprete de Libras, né? Só através do intérprete que é possível que eles tenham acesso às informações, né? O tradutor e intérprete, que eles tenham acesso às informações, né? Tanto na área educacional, na área cultural, né? E na sociedade em geral, o intérprete de Libras é o profissional que vai fazer a acessibilidade à pessoa surda. E, inclusive, Silvia, neste mês, ele é um mês dedicado também a toda essa comunidade. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho melhor para nós em relação a isso. Sim, o mês de setembro, né, ele é um mês que representa a comunidade surda, né? É um mês que mostra, né, que traz a visibilidade para a língua de sinais, para a cultura surda, e todo ele com datas especiais voltadas à comunidade surda, né? Então, por que o Setembro Azul? Por que a cor azul? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram identificadas com uma fita azul no ombro, né? E depois, né, elas eram encaminhadas então para as câmaras de gás, né, para serem executadas, né? Então, a cor azul, ela simboliza um pouco isso, e também porque ela é uma cor viva, uma cor forte, né, que representa bem a comunidade surda. E aí, no mês de setembro, a gente vai ter várias datas, né? A gente vai ter hoje, né, o dia 23, que é o dia das línguas gestuais, das línguas de sinais. A gente tem o dia 26 de setembro, que é o dia do surdo, né? Essa data foi escolhida porque no dia 26 de setembro de 1857 foi fundado o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, no Rio de Janeiro. Até hoje ele segue funcionando e é uma das principais instituições, né, que trabalha com a acessibilidade, com a comunidade surda, com a cultura surda. Então, esse dia foi escolhido para ser o Dia do Surdo. E no dia 30 de setembro também nós temos o Dia Mundial, então, dos surdos, e temos o Dia do Intérprete de Libras, o Dia do Tradutor e Intérprete de Libras. Realmente, aí são datas muito importantes que faz nós refletirmos realmente da importância que tem desse profissional em toda a nossa sociedade, né, Silvia? E falando agora de ti um pouquinho, eu gostaria que tu compartilhasse conosco a tua experiência dentro dessa profissão. Como você iniciou esses estudos? Como que foi o interesse para ti estar dentro dessa profissão agora? Sim. Bem, eu não sabia nada a respeito da língua de sinais, né? Eu só sabia que existia porque a gente via raramente, né, na televisão a janela com o intérprete de Libras, mas não conhecia nada. Aí, em 2007, eu tive a minha filha, né? E em 2010, quando ela tinha aproximadamente 3 anos de idade, eu descobri que ela era surda, né? A gente descobriu a surdez dela. Então, inicialmente, a gente tentou adaptá-la com aparelho auditivo, né, com prótese auditiva, mas não funcionou muito bem, não deu muito certo, porque ela tem surdez profunda, bilateral. E aí, então, eu comecei a procurar outras alternativas, né, para que ela pudesse se desenvolver socialmente, cognitivamente, enfim. Então, eu descobri a APADA, que é uma associação, né, aqui de Erechim, que é voltada para a comunidade surda, né? A APADA é a Associação dos Deficientes Auditivos, dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Alto Uruguai. E aí eu comecei a frequentar, a Emily começou a aprender língua de sinais e eu também comecei, a Emily é a minha filha, no caso. Ela começou a aprender língua de sinais e eu comecei a aprender também, né, porque não fazia sentido ela aprender e eu, sendo mãe, a família, né, não saber. Mas no início, assim, era mais por essa questão, né, por causa da minha filha. Aí, a partir de 2015, eu percebi que eu poderia, né, me desenvolver mais e começar a trabalhar com isso. Então, eu fiz vários cursos, né, eu fiz cursos somente de Libras para aprender vocabulário, enfim.
Eu fiz curso para tradução e interpretação, né? E recentemente concluí a pós-graduação, então, em Libras, especialização. No início, tu sentiu muita dificuldade nessa questão de aprender os sinais e também de tu decorar os gestos, porque são muitos gestos, né? Sim. Tu sentiu essa dificuldade? A língua de sinais é uma língua que exige prática, né? Você não adianta você fazer um curso e você parar de sinalizar, né? Exige contato com a comunidade surda para que você tenha essa prática, né? E para que desenvolva, né, um vocabulário mais extenso, para que compreenda, né, como é a estrutura da língua, como é a gramática da língua e consiga sinalizar com mais clareza, cada vez com mais clareza. Então, claro, no início foi difícil porque, né, é desafiador, ela é uma língua viva, ela se modifica e, na verdade, eu sigo aprendendo até hoje, né? A gente nunca para de aprender língua de sinais, porque os sinais se modificam, existem os de região para região, né? Tem os regionalismos, as variações. Então, como a gente está sempre nesse meio, né? A gente tem que estar sempre estudando. E as pessoas que desejam também conhecer exige muita dedicação e muita prática, principalmente, né? Dentro dessa língua também, Silvia, tem o intérprete e também tem o tradutor. Existe uma diferença entre essas duas classificações? Na verdade, a maioria das pessoas a maioria dos profissionais são as duas coisas, né? Tradutores e intérpretes. O que existe, na verdade, é assim uma diferença no trabalho, né? Então, por exemplo, assim, o intérprete geralmente ele vai fazer aquele trabalho simultâneo, né? A interpretação simultânea. A pessoa está fazendo o discurso e eu preciso adaptá-lo à língua de sinais, né? A língua fonte ali no momento, né? A tradução, ela pode ser feita, normalmente é a que é feita consecutiva. Então, por exemplo, assim, a pessoa quer que eu traduza um vídeo da língua de sinais para a língua portuguesa. Aí eu posso fazer uma tradução escrita, né, ou fazer a oralização daquele texto que está sendo sinalizado, e eu posso fazer isso depois. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho mais tempo para fazer isso, posso fazer mais com calma, né? Não seria simultâneo. Mas, basicamente, a tradução e a interpretação são partes, né? São o trabalho do tradutor e intérprete. Sempre ele vai fazer essas duas coisas. Agora, falando de outro assunto também, que é em relação ao mercado de trabalho. Na tua avaliação, tu que trabalha com esta profissão, tu acredita que agora o mercado de trabalho ele está mais aberto para esse profissional, tanto o intérprete quanto o tradutor, com a inclusão das pessoas da comunidade surda na sociedade? Como que tu vê essa questão? Sim, na verdade a língua de sinais, oficialmente aqui no Brasil, ela é recente, né? Ela é uma língua que foi oficializada em 2002. Então, a partir daí, a gente passa a ter várias mudanças, né? O surdo passa a ter mais acessibilidade e, conforme ele vai ocupando novos espaços, então são necessários mais profissionais, obviamente. Então, tem aumentado bastante, assim, nos últimos anos, né? Tem havido uma maior visibilidade também desse profissional, né? Nos últimos 2 anos, com a pandemia, assim, muita gente tem procurado, né, como teve um aumento desses eventos online, lives, enfim, né, tem sido bem necessário esse profissional. Eu vejo, né, a minha percepção é de que sim, aumentou, né, a busca pelo intérprete de Libras, a necessidade, né, por conta da legislação que exige, e eu acho que tende a aumentar ainda mais, né. E falando também agora, antes nós comentamos em relação àquela pessoa que busca fazer essa especialização, fazer algum curso, ou até mesmo trabalhar interpretando, fazendo as traduções. Eu gostaria também, na tua avaliação, como que tu vê esse trabalho aqui na nossa região? Tem bastante, digamos assim, procura no mercado de trabalho na nossa região, aqui na Erechim, aqui na região? Como que tu vê isso? Sim, aqui na região, né, no Alto Uruguai, principalmente, existem bem poucos profissionais, né? A profissão ainda não se difundiu ainda muito, né? Então a gente tem bem poucos profissionais e há necessidade, né? Só aqui em Erechim nós temos aproximadamente 120 surdos, né? Claro que nem todos utilizam a língua de sinais, né? Mas temos bastante surdos e temos bem poucos profissionais.
Então, eu acho que é um mercado bem amplo, né? Se as pessoas têm interesse em aprender, em trabalhar com isso, eu acho que vale a pena investir, né? Porque é uma profissão bem procurada. A única dificuldade, né, que eu percebo aqui é que muitas pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes não há uma valorização desse profissional, né? Muitas vezes as pessoas acham que você estar lá, mas é só fazer alguns sinais, é simples, é tranquilo. Não é, né? A gente precisa de muito estudo, precisa de muita preparação. Responsabilidade também. E isto é algo que exige bastante responsabilidade, né? Você tem que passar a mensagem que está sendo dita na língua fonte para a língua alvo com clareza, para que a acessibilidade realmente ocorra. Porque não adianta só ter o intérprete de Libras ali, se ele não tem condições de fazer a acessibilidade linguística, né? Então, é necessário sempre pesquisar, né? Que ele tenha uma formação adequada, também que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, eu tenho uma palestra de 3 horas, 5 horas, e eu quero uma intérprete só, né? Há estudos que mostram, né, que a gente consegue manter total concentração por, no máximo, 30 minutos. E o trabalho de interpretação, ele exige muita concentração. Então, a partir de meia hora, de 1 hora, vai decair, né, a habilidade ali, a tua concentração. Você não vai conseguir ficar 100% focado e isso pode prejudicar a interpretação. Então, é necessário, né, que se tome um cuidado com isso também, né? As pessoas que querem contratar esse profissional também têm que dar condições para que ele possa realmente fazer a acessibilidade das pessoas surdas. Realmente, e por isso que é importante as pessoas buscarem conhecimento também em relação à profissão, ao profissional, como ele trabalha, né? Silvia, nós chegando aqui já ao fim da nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para a comunidade surda que vai nos acompanhar e também para as pessoas em relação a este Dia Mundial desta profissão e também traduzisse para nós entendermos. Tá bom. Eu vou fazer, então, primeiro em língua de sinais e aí depois eu traduzo o que eu disse. Maravilha. Fica à vontade. Então, eu parabenizei, né, a comunidade surda pelo mês de setembro, pelo Dia dos Surdos, né? Felicitei-os pelo dia deles e também pelas lutas e pelas conquistas que eles vêm tendo nos últimos tempos. Maravilha, então, Silvia. Então, agora sim, chegando ao fim da nossa entrevista, nós agradecemos muito a sua presença aqui, por ter explicado para nós melhor em relação a esta data, como atua esse profissional. E lembramos que as portas estão sempre abertas aqui para lhe receber. O nosso muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite e espero ter contribuído, né, com vocês, com o programa e também com as pessoas que estão assistindo. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom e até mais.